Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. No livro dos Salmos, e nós vamos ler o Salmo de Davi, o Salmo 19. Glória a Deus. Friozinho hoje, né, irmãos? A temperatura, friozinho, geladinho. Essa igreja aqui, meu Deus do céu, eu passo o dia inteiro aqui encolhido. Pensa na igreja gelada aqui dentro, né? Às vezes eu vou ali para fora, irmã, para tomar um solzinho. Aí não aguento ficar muito tempo lá fora e volto, mas aqui é... Agora não tá frio não. Agora fica aqui sem nada para tu ver a friaca que é aqui dentro. Nem blusa você trouxe, ó. Eita glória. Mas você vai entender o porquê desse comentário sobre a temperatura. Essa mensagem está sendo pregada para vocês hoje aqui, né? Hoje é dia 19, não é isso? 19 de maio, nós estamos em meio ao outono, né? O outono ainda vai atravessar o mês de maio, o outono ainda vai atravessar o mês de junho, né? Quando for meado de junho, lá depois do dia 20 mais ou menos, ou seja, daqui a um mês vai começar o inverno. E aí, irmã, eu que venho de Manaus agora, falei com a irmã Luísa hoje, que é lá de Manaus, ela falou: pastor, aqui está um calor danado. Eu falei: mãe, aqui está um frio de rachar os beiços. Só que como eu estou vindo de Manaus, né, irmãos, o organismo ainda está meio que se reacostumando ao nosso ambiente aqui em São Paulo. Aí eu falo para o povo assim: eu estou com frio. Alguém chega para mim e diz: sabe o quê? Nem chegou o inverno ainda, né? Você já está com frio agora? Nem chegou o inverno, imagina quando chegar. Eu falo: Jesus dos crentes. É igual quando você chega em Manaus. Cheguei em Manaus em janeiro de 2022, fui transferido para lá. Irmãos, em janeiro, lá janeiro e fevereiro, lá dezembro, janeiro e fevereiro, é chamado o inverno amazônico. Eu já cheguei e falei: misericórdia, que calor é esse? Eles falaram: nem chegou o verão ainda. Porque lá no inverno você passa calor, e quando chega o calor do verão mesmo, aí você torra. Misericórdia. Então aqui eu estou passando mais ou menos isso, né? Só que olha o que a palavra de Deus vai nos mostrar, irmãos. Acharam aí o Salmo 19? Diz assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Bom, para você entender um pouco aqui, rapidamente, a palavra firmamento é uma palavra que, no dicionário bíblico, firmamento é tudo aquilo que se refere às leis da natureza. Então, quando o salmista Davi usa a expressão firmamento, ele está falando sobre tudo que envolve a natureza. O que é que envolve a natureza? O mar, os rios, as árvores, as aves, os animais terrestres. Então tudo isso, o vento, tudo que envolve a natureza, segundo o salmista, está anunciando a obra das mãos do nosso Deus. Então diga comigo: a natureza anuncia a obra das suas mãos. E o versículo 2 ele vai dizer assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O que ele está dizendo aqui, amados? Que um dia faz declaração a outro dia. O melhor dia da sua vida não será eterno. Você pode estar vivendo hoje o melhor dia da sua vida, ele não será eterno. Daqui a pouco ele vai acabar. E esse dia de hoje vai anunciar que amanhã vai começar um outro. Da mesma forma, devemos entender que ainda que hoje fosse o pior dia da sua vida, o pior dia da sua vida também não seria eterno.
ele iria acabar e dar ordem e anunciar um outro dia que iria começar. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Amém? Vamos ler todos juntos agora? Eu leio, e você que está aqui na Paz e Vida de Franco da Rocha, que crê nessa palavra, releia após a minha leitura. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Diga: a natureza anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Amém, povo de Deus? Você crê nessa palavra de verdade? Então, por favor, desocupe as suas mãos, coloque a Bíblia no assento, o celular no bolso, e com as mãos livres aplaude ao Senhor e a sua palavra. Aplaude dando glória a Deus, aplaude e glorifica. Você que está assistindo essa mensagem agora, junte-se a nós aqui em Franco da Rocha. Você que ouve essa mensagem hoje pelo rádio, junte-se a nós e diga: glória ao teu nome, Senhor. Glorifique a Deus. Oh, glória! Pai querido e Deus amado, a tua palavra está sendo aplaudida, o teu nome está sendo glorificado. Vem com teu Espírito e fale ao coração do teu povo nessa hora. Envie uma palavra rema com poder e autoridade, e que a tua palavra produza resultado para a glória do teu nome. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Sente-se, por favor, tome o assento. Um dia faz declaração a outro dia. E como é verdade isso aqui, né? Tem como você olhar para o céu e não contemplar a glória de Deus? Quando você olha para o céu e vê uma lua cheia, um céu estrelado, não tem como olhar para os céus e não contemplar a glória de Deus. E quem nunca chegou, foi a um lugar, subiu, por exemplo, a uma montanha e contemplou lá de cima aquela vista? Quem nunca parou na beira de uma praia e ficou olhando para o mar e pensou assim: só pode ser a mão de Deus que fez tudo isso? Não tem como a gente olhar cenas como essas e não entender a obra das mãos do Senhor. Só que veja, a palavra está dizendo que o firmamento ou as leis da natureza refletem e demonstram a obra da mão de Deus. Então, toda a natureza, ela representa o que Deus fez, toda. E quando nós entendemos que, principalmente, né, aqui na nossa região, onde nós moramos e vivemos aqui em São Paulo, nós conseguimos enxergar muito bem que no período de um ano, nós temos uma divisão de 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E não por menos que o Espírito Santo nos deu esta palavra hoje, dia 19 de maio, nós estamos na metade do outono, e já no outono a gente já pode sentir a temperatura baixa, o friozinho chegando. Quando dá mais ou menos 9h30 da manhã, o sol até aparece, o dia até fica um pouquinho mais quente, mas não tem jeito, né, amados? Quando o sol vai se pondo, quando o sol começa a cair, quando a noite começa a chegar, não tem jeito, o frio já vai encostando. E nós sabemos que o outono é a estação do ano em que as folhas começam a murchar, a paisagem começa já a perder a sua força, as folhas vão murchando, as árvores já não têm mais tanta força para frutificar. Existem algumas exceções, nós sabemos, por exemplo, que as uvas, que são frutas específicas do período mais frio, né? Mas na grande maioria
O outono representa um período em que as folhas murcham e já vai começando a dar aquela sensação, olhando para as folhagens. E a palavra de Deus tem um versículo em Isaías 40, no versículo 8, que reflete mais ou menos essa estação do outono. E eu gostaria de ler isso com você, Isaías 40, versículo 8, porque nós podemos entender que na vida de cada pessoa existem também períodos de tempo que, espiritualmente falando, a pessoa pode até dizer: eu estou vivendo um outono espiritual. Até porque é mais ou menos aquilo que Jesus disse lá em Apocalipse, né? Quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O outono é mais ou menos esse período, nem está tão frio ainda e nem está tão calor. É óbvio que um ou outro fala: ai que frio. Aí chega a camarada e diz assim: frio? Nem chegou o inverno ainda, você vai ver frio daqui a 2 meses, quando chegar junho, julho, aí você vai ver o frio. Então o outono é essa etapa do ano, e Isaías 40, versículo 8, olha que interessante a palavra dizer, ó. E Deus não está falando aqui, nesse texto, de temperatura, de nenhum tipo de estação do ano. Deus está falando sobre o povo de Israel, e ele diz aqui, ó, o momento que esse povo está vivendo: seca-se a erva e caem as flores. Qual é o período do ano, minha gente? Ou qual a estação em que seca-se a erva, as flores começam a cair, o semblante, vamos dizer assim, né? A característica da árvore começa a ficar uma característica já meio diferente. É como aquela pessoa que você olha para ela e você percebe o semblante dela já caindo. Você não consegue mais ver um sorriso no rosto. Você não consegue ver alegria no rosto da pessoa. O próprio semblante da pessoa já vai demonstrando um momento difícil que ela esteja vivendo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas, olha só, minha gente, o versículo 7, seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Está vendo como a palavra não está falando da plantação, não está falando da estação do ano, Deus está falando do povo. É um momento em que o povo estava vivendo, como as árvores passam pelo outono, o povo também estava passando. E o versículo 8 diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus permanece, amados. A palavra do Senhor, do nosso Deus, permanece e subsiste para sempre. O que isso aqui quer dizer, meu amado, minha amada? Que independentemente da situação que alguém esteja vivendo, precisa acreditar: passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. Talvez você esteja vivendo uma fase da sua vida que está assim: pastor, meu casamento está assim meio morno, minha vida financeira está meio assim, pastor, não está ruim, mas também não está bom, pastor, meu ministério está meio num outono aí. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite: um dia faz anunciação a outro dia. Esse tempo vai passar, não vai durar a tua vida inteira não, é uma fase, é uma etapa que vai passar, e eu profetizo que dias melhores virão. Aí a palavra do Senhor, amados, é fiel. E depois, porque essa palavra eu não posso mentir para você, a palavra dia, que para nós, na língua portuguesa, tem o significado, tem 2 significados, né? Dia para nós é o período em que o sol está brilhando,
mas também dia para nós é um período de 24 horas. Mas a palavra dia, na raiz, no original em hebraico, a palavra que é usada para a tradução para nós dia, ela significa um tempo determinado. Então, por exemplo, quando o Eliseu disse para aquela mulher: segundo o tempo determinado de uma vida, abraçarás um filho. Ele está falando o dia determinado ou dias determinados para uma gestação. Então esse dia representa 9 meses. Por isso que o salmista do Salmo 30 também disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Da mesma forma, a noite representa um outro período de tempo. Por isso que aquilo ali pode ser, para nós da língua portuguesa, uma noite, pode ser um período de 2 noites, de 30 noites. O que isso aqui quer dizer, irmãos? Quando o salmista disse um dia faz anunciação a outro dia, ele está falando o quê? Um período determinado de tempo anuncia um outro período determinado de tempo. E o que o Espírito Santo quer falar com você aqui hoje é: nenhum tempo é para sempre, nenhum período determinado de tempo é duradouro ou é para sempre. Tudo nessa vida passa. Assim, quando nós estamos no momento bom da nossa vida, nós precisamos fazer o quê? Desfrutar, aproveitar, mas até o que é bom, passa. E aí, alguém pode ouvir essa palavra, amados, e está pensando: eu estou esperando um dia melhor. Porém, no entanto, às vezes nós estamos no outono, como eu, reclamando do frio, e mal a gente sabe que o pior ainda pode estar. Às vezes a gente já está reclamando de um friozinho e o inverno nem chegou. Às vezes a gente está reclamando de um ventinho gelado que bate. Porém, quando termina o outono, vem o que, minha gente? E eu pergunto a você: o inverno normalmente é melhor ou é pior que o outono? Então nós precisamos entender uma coisa: o que eu estou vivendo hoje pode até ser que amanhã piore, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E eu te digo, ainda que você esteja vivendo o pior dia ou o pior momento, a pior etapa da sua vida, não será eterno, vai passar. Leia comigo, por favor, o Salmo 83 e o versículo 13. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, irmãos. Salmo 83, versículo 13, da palavra de Deus. Olha só que interessante. E o porquê que Deus, diga comigo, o outono é criação de Deus. E diga também comigo, o inverno também é criação de Deus, sim ou não? Ou será que Deus fez a natureza, Deus fez a primavera, Deus fez o verão e deixou o outono e o inverno para o diabo fazer? Até o inverno foi Deus quem determinou que existisse. O que eu estou querendo dizer para você? Até os dias mais difíceis da nossa vida, nós temos que entender que é obra das mãos de Deus. Mas o que é que Deus quer quando nós estamos passando o inverno da nossa vida? O versículo 13, a palavra diz assim, salmista Asaf escreveu: Deus meu, faze-os como impelidos por um tufão, como palha diante do vento, como fogo que queima um bosque, como chama que incendeia as brenhas. Pastor, está falando de fogo aí. Quem aqui
já viveu algum inverno desse aqui em São Paulo? Isso porque nós estamos em São Paulo, sem falar se nós descemos mais um pouquinho aí para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para Curitiba, eita meu Deus do céu, pastor Luiz foi lá para Curitiba, nessa friaca, Jesus dos crentes. Você já sentiu, já andou num lugar, na rua, ao ponto de você sentir um frio tão forte que o vento batendo no teu rosto te dá a sensação da tua pele queimar? Já passou por isso? O vento ser tão gelado que a sensação que a gente tem é que a pele está queimando. Eu não sei se você já percebeu, mas no inverno, no outono, a folha só dá uma murchada, né? Mas no inverno, sabe o que acontece? Ela seca. E quando você pega uma folha que foi seca no inverno, parece que ela foi queimada. Parece que botaram fogo, que nada, não foi fogo não, foi o vento gelado que secou a folha. Aí o texto sagrado vai dizer ainda no versículo 15, assim, persegue-os com a tua tempestade, assombra-os com teu torvelinho, encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. O que isso aqui significa, meu amado? Que na etapa da vida, que quando nós chegamos na estação espiritualmente falando do inverno da nossa vida, quando a gente está mais gelado, quando a gente está mais frio, quando a situação está mais precária, esse é o momento de buscar o nome que é sobre todo nome. Esse é o momento de buscar a face do nosso Deus. Sabe por quê? O inverno é frio, o inverno é gelado, mas ele não é eterno. Como toda estação, ele vai passar. E de repente, no finalzinho do inverno, sabe qual é a visão que você vai começar a ter? As folhas renascendo, as folhas voltando a viver. O semblante da árvore, que no outono era folha seca, que no inverno era uma folha totalmente seca, agora até o semblante da árvore, a aparência da árvore vai começando a mudar. Ela não é mais só uma árvore de galhos secos, agora as folhas começam a surgir, as flores começam a aparecer, e quando as folhas aparecem, sabe qual é o sinal que a árvore está dando? Daqui a algum tempo haverá novos frutos. Eu quero profetizar na tua vida: o inverno vai passar e vai chegar o seu tempo de começar a florescer e produzir novos frutos. Creia no poder da palavra de Deus, meu amado e minha amada. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1. Por que que a primavera representa um novo começo, um início ou um recomeço? Quando Deus olhou para a terra estava sem forma e vazia. Então Deus começou a refazer a terra. E quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 29, a palavra declara: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre toda a face da terra, e toda árvore em que há fruto, e árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Quando Deus colocou o homem no jardim, qual era a estação? A primavera já estava a todo vapor. Árvore que dá fruto, árvore que dá semente, árvore frutífera. Então recebe esta palavra no teu espírito. Vai passar o outono, vai passar o inverno, e logo logo chegará uma primavera, novas flores, novos frutos, novo tempo chegará para a glória do Senhor na tua vida. Deus colocou o homem em plena primavera no jardim, e depois que passa a primavera, vem qual estação, minha gente? O verão. Eu quero ler com você o livro de Cantares, capítulo 2. Tudo passa. Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas.
Cantares fica antes de Isaías e depois de Eclesiastes. Leia aqui com o pastor. Cantares 2, o verso de número 10. Como eu sei, não é um livro tão fácil de achar. Vou esperar você encontrar com calma. Quando você achar, você diga amém. Aliás, o povo do Glória veio hoje nesse culto, não? Rapaz, eu achei que tinha vindo só no culto da manhã. Cantares 2, versículo 10. Quem achou, dá um glória a Deus. Cantares 2, 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno e a chuva se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega, e a voz de um pássaro, de uma ave, ouve-se em toda a terra. A figueira já deu seus figuinhos, a vide em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, ó glória. O inverno passou, o inverno ficou para trás, e chegou o tempo de cantar, o tempo de louvar, o tempo de engrandecer o nome do Senhor. Eu estou debaixo da autoridade de Deus e do Espírito Santo para dizer a você neste dia: toda etapa ruim da tua vida vai passar, e vai chegar o tempo de adorar, de louvar. O tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega, o tempo de dar testemunho, o tempo de glorificar a Deus. Então, meu amado, minha amada, a palavra do Senhor subsiste para sempre. Eu vou concluir aqui a mensagem e gostaria que você lesse comigo o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 17. Para você achar o Abacuque, pode passar o Isaías, passa Jeremias, passa Daniel, passa Oséias, passa o Joel, passa por Amós, passa por Obadias, passa por Jonas, passa pelo livro de Miqueias, passa pelo livro de Naum, até chegar no Abacuque, que está antes de Sofonias. Abacuque, capítulo 3, e o versículo de número 17, esta é a fé que nós temos que ter. Pastor, eu estou vivendo o outono da minha vida, e eu sei que a coisa ainda pode ficar até pior. Não perca a fé, porque depois do inverno vai vir uma primavera, e depois vai vir um verão, o tempo de cantar. Da mesma forma, se você está vivendo hoje um verão, pastor, meu casamento está só na lua de mel, viva intensamente, aproveite, porque um dia você vai passar por crise também. Nenhum período da nossa vida é eterno, irmão, nem os bons, nem os maus. Há períodos da sua vida que você vai ganhar muito dinheiro, vai prosperar muito, e talvez vai ter momentos que vai passar uma escassez daqui, porém, tendo pouco ou tendo muito, que a sua fé continue a mesma. Por isso que o apóstolo Paulo dizia o quê? Eu sei ter em abundância, mas se tiver que passar necessidade, eu também sei fazer isso. Eu sei ter muito, mas eu também vivo com pouco, porque a minha fé não é movida por quanto eu tenho no banco, por quanto tenho na minha conta. A minha fé não é movida se eu estou saudável ou se eu estou doente. A minha fé é independente do momento e da circunstância que eu esteja vivendo. Olha o que o profeta Abacuque disse, minha gente: portanto, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, ó glória,
Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh glória! Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que eu olhe para o curral e não veja nenhuma vaquinha mais, eu exultarei ao Deus da minha salvação. Ainda que eu pegue o fruto da vide e seja um fruto enganoso, eu exaltarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é a situação que determina a minha alegria vem do Senhor. E como diz o versículo 19, Yahvé, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Oh glória! Levante a mão comigo e diga: o Senhor é a minha força. Amém, amados. Aplaude a Jesus e dá um glória a Deus por essa palavra. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Fiquem de pé. Fica de pé. Não tem jeito, não tem como a gente ler esse versículo e não lembrar dessa canção, né? Eita Deus maravilhoso! Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegra. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta não vai te matar não, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante as mãos aos céus e diga: Senhor, a minha fé não é movida pelo que eu vejo, mas a minha fé é pelo que eu creio, e eu creio na tua palavra, e eu sei que toda a etapa, por mais difícil que seja, ela passa, vai passar, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glorifica o Senhor, querido, glorifica o Senhor, querida. Adore ao Deus da tua salvação. Diga glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória. Amém, amados. Agora levante uma das suas mãos em direção à tua casa e diga: meu Deus e meu Pai, eu estou firmado em tua palavra, mas a minha oração neste momento é por aqueles que precisam tanto e não reconhecem, não abrem o coração. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, entra com providência, entra na peleja e salva, Senhor, a minha família. Eu profetizo e determino agora a libertação da minha parentela, da minha família. Liberta, Senhor, do vício, do cigarro, do álcool, das drogas, da prostituição, do adultério, da pornografia. Repreende, Senhor, esse demônio que tem rodeado a minha casa. Meu Deus e meu Pai, lança por terra toda maldição hereditária, maldição enviada por palavras, por inveja, por mal olhado. Lança por terra todo mal, em nome de Jesus. Desfaz agora o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. Desfaz agora, Senhor, todo trabalho, amarração, todo feitiço, obra de bruxaria. Quebra agora, porque eu declaro esse demônio amarrado, repreendido em nome de Jesus. Porque eu creio no Deus que prospera, no Deus que liberta. Meu Deus e meu Pai, repreende agora o espírito de enfermidade sobre a minha parentela, e toda doença caia por terra. Nós ordenamos agora todo mal, todo demônio, todo mal olhado, toda inveja, toda obra contrária, todo trabalho oculto, todo trabalho escondido, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Todo mal saia desta casa, saia do filho, saia da filha, saia do marido, saia da esposa, saia da casa, saia da empresa, saia do carro. Todo mal sai, vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, opera livramento nessa noite, Senhor.
onde há um parente desta pessoa em trânsito, numa estrada, numa via, numa avenida, andando pilotando uma moto, ou até mesmo de carona, conduzindo um veículo, um carro. Senhor, uma mulher voltando do trabalho, um homem voltando do trabalho, livra agora do acidente, livra do assalto, livra do roubo, porque Tu és o Deus que guarda aqueles que Te servem. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós determinamos agora a falência do reino das trevas, determinamos a libertação deste jovem, a libertação desta jovem, e ordenamos ao mal que agia sobre esta casa, que saia, bata em retirada e não volte mais, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. E quem toma posse, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Agora coloque uma das suas mãos assim sobre a sua cabeça e diga assim: meu Deus e meu Pai, me livra agora, Senhor, de toda retaliação, todo contragolpe do inimigo. Me cubra agora com o sangue de Jesus, porque o meu corpo pertence a Ti. O meu corpo é o templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, meu Deus e meu Pai. Por isso no meu corpo não haverá outro espírito senão o Espírito Santo. Eu ordeno agora a todo mal que me rodeia, que bata em retirada, toda doença, mal olhado, não permanecerá sobre mim. Eu ordeno agora a todo mal, toda dor, toda doença que já foi levada para a cruz do Calvário, eu ordeno agora a todo mal, do maior ao menor, do mais fraco ao mais forte, eu ordeno agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia, vai embora. Recebe a tua cura agora, e recebe o alívio para a tua alma, o alívio no teu corpo. Seja curado, seja curada agora. O Senhor te liberta hoje. O Senhor, Ele cura você nesta hora. Tome posse. Agora coloque a mão à altura do seu coração e já comece a agradecer a Deus, porque Ele está movendo em teu favor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, oh glória a Deus. Declare assim, ó: eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus me satisfaz. A sua graça Ele vai me dar. Eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus me satisfaz. A sua graça Ele vai me dar. Laia, 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 la, laia, laia. Só Jesus me satisfaz. A sua graça
Ele vai me dar. Aplaude Jesus e glorifique a Ele. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.